E aí, galera de Sistema de Controle 1, então continuando o conteúdo da disciplina, né? Agora a gente vai obter a função de transferência de um sistema com engrenagens com perdas, tá? Então, você observa o sistema que está aí ilustrado, tá? Eu quero como função de transferência G de S, que é igual a θ1 de S, deslocamento aqui, né? θ1, em função do torque, tá? T1 de S, o torque aqui, ó, aplicado do lado de cá. Então você pode observar que é um sistema com várias engrenagens, tá? Então quando tem essa escadinha aqui, ó, de engrenagens, tá? O nome disso é trem de engrenagens, tá? Então ele tem um trem de engrenagens. Trem de engrenagens. Outra coisa, você deve notar o seguinte, agora cada engrenagem, tá vendo? Uma engrenagem com N1 dentes, ela tem mais algumas informações, tipo o J1 e o D1, tá? Então, isso que são as perdas, né, na engrenagem, tá? Então, antes a gente considerava a engrenagem ideal, né? Ela não tinha massa, ela não estava inserida no meio com viscoso nem nada, tá? E aí agora é uma engrenagem, né, mais próximo do que seria o real, ou seja, a engrenagem, dado o formato dela e a massa, tá? Ou seja, a área da seção transversal, né, e a massa, ela tem uma inércia, né, um momento de inércia para poder girar, tá? Uma dificuldade para ser girada só pela massa e formato da engrenagem, tá? Então aqui o J1 dessa engrenagem é o momento de inércia dessa engrenagem, tá? E o D1 é o coeficiente de atrito viscoso da engrenagem, tá? Então, por exemplo, se a engrenagem estiver imersa numa caixa cheia de óleo, por exemplo, né, com a viscosidade maior que o ar, ou graxa, tá? E aí isso vai causar também dificuldade, né, para girar essa engrenagem, um determinado arrasto, né, conforme a velocidade com que essa engrenagem gira, tá? Então, nesse aspecto, esse D1, esse atrito viscoso aqui, é da engrenagem, não quer dizer que ocorra um deslizamento entre uma e outra, não, tá? Não escorrega uma engrenagem na outra, não, elas são presas nos dentes, tá? Os dentes das engrenagens são encaixados. Então, essas perdas, elas dizem respeito, então, somente à engrenagem mesmo, tá? E a perda igual eu falei, relativa à massa, né? Ou seja, a inércia. Nesse caso, o sistema em rotação é o momento de inércia, massa e área da seção transversal, tá? E o atrito viscoso, aí é o meio onde a engrenagem está inserida, tá? Mas volto a repetir, a engrenagem em relação à outra aqui, o N1 em relação ao N2, elas estão com os dentes assim encaixados um no outro, então elas não deslizam, ou seja, não tem problema relacionado a grau de liberdade nesse caso não, tá? E aí você vendo o exercício, você tem essa primeira engrenagem N1 com perda J1 e D1, né? A engrenagem N2 com perda D2 e J2 e a engrenagem N3 com a perda só o J3 mesmo, tá? E a engrenagem N4 com a perda J4 conectada a ela uma massa aqui, né, girante aqui, J5, tá certo? Então, a questão aqui, ó, como essas duas estão juntas no mesmo eixo, tá? O J2 e o J3, tá? Eles podem somar-se, né? É como se tivesse duas massas aqui, né? No mesmo eixo, tá? Como não? É o caso mesmo, tá? Deixa eu desenhar um pouco melhor isso aqui. É o caso mesmo. Então aqui, ó, essa engrenagem com essa aqui, eu tenho o J2 e o J3 aqui, ó, tá? No mesmo eixo aqui, ó. Então aqui não tem grau de liberdade, tá? Então nesse caso, você tem que somar, né, as duas massas, né? Então, nesse caso aqui, seria J2 mais J3, tá? Nesse patamar aqui, tá certo? E volto a falar,
o atrito viscoso aqui é só da engrenagem, tá? Ela não é grau de liberdade entre uma e outra, não. Elas não deslizam entre si, tá? É só dificuldade, o arrasto em girar a própria engrenagem, tá? Então, nesse caso aqui, ó, dessa engrenagem, seria como se fosse um J1, né? J1. E pendurado no eixo do J1, o amortecimento viscoso aqui, ó, causado... Ixi, coloquei o terra de circuito, né? Causado pelo atrito viscoso D1, tá? Então, essa engrenagem aqui, ó, é como se fosse essa massa com esse atrito viscoso aqui, ó, tá? Então, essa aqui, né, é o J2 mais o J3, e você poderia adicionar em qualquer parte desse eixo aqui, ó, né, um D2 aqui, ó, poderia ser aqui no meio. Vou desenhar de cá porque é o mesmo eixo, não confere grau de liberdade não, tá? Então seria o D2 aqui, ó, dificuldade de girar todo esse eixo. Então esse aqui, ó, equivale a esse desenho de cá, tá? E nesse caso aqui, ó, do J4 e o J5, seria o mesmo do J2 e o J3, tá? Então, aqui, ó, nesse caso do N4 aqui, e o J4, tá? Você teria, então, o J4 da engrenagem e no mesmo eixo o J5 da massa girante, tá? Então, nesse caso, somos dois, né? J4 mais J5, tá? Beleza? Então vamos fazer o exercício, tá, pessoal? A ideia aqui, melhor abordagem, seria... Deixa eu passar esse desenho para lá para ter mais espaço, tá? A melhor abordagem aqui para a gente, tá? É a gente pegar todas as impedâncias mecânicas aqui, ó, começando aqui, essa, né, do J4, J2, J3, o D2, o J1 e o D1, tá? E passar para cá desse conjunto de engrenagem. Na verdade, o J1 e o D1 já está nesse eixo aqui, ó, tá? Então ele não vai passar para cá, ele já está aqui, tá? Porque, ó, é a massa da engrenagem, né? E a área da seção transversal da engrenagem e o atrito viscoso, tá? Então o J1 e o D1 já é como se fosse essa massazinha girante aqui do J5. Então, a J1D1 está aqui, ó, J1D1, a massa e o amortecedor viscoso. Então, esse desenho aqui, ó, ele está aqui, ó, na verdade, tá? Beleza, pessoal? Então, vamos pegar todo mundo aqui, ó, passar para a esquerda, né, desse conjunto, desse trem de engrenagens, tá? Para fazer isso, então, vou pegar o lápis de novo. Então, olha só, eu vou pegar o J4 e subir com ele para cá, tá? O J4 e o J5, né? J4 e o J5, tá? O J4 e o J5, eu vou subir com ele para cá, tá certo? Então, vou chamar de J equivalente 1, que vai ser o J4 mais o J5 refletido para cá, tá? Aí eu tenho esse primeiro degrau aqui de engrenagens, certo? Então vai ser vezes engrenagem de destino, né? N3 sobre N4 ao quadrado, vezes... Então, quando eu faço N3, N4 ao quadrado, eu passei para cá, né? Agora eu quero passar para cá. Então, vezes de novo. Aí, destino agora é o N1 e a origem é o N2, tá? Vezes N1 sobre N2 ao quadrado, tá? Então, o JE equivalente 1, que vai estar aqui em cima, tá? Vai ser J4 mais J5
que multiplica N3 sobre N4 vezes N1 sobre N2, todo mundo ao quadrado, tá? Beleza? Então, eu peguei o J4 somado com o J5, passei para cá, né? Depois eu passei para cá, o último degrau, né? Então, ele já está do lado esquerdo, né? Em termos matemáticos aqui, tá? O J é equivalente 1, tá? Agora, eu vou pegar o J2 e o J3 e passar para cá. Então, vai ser um J equivalente 2, que é, como eles estão aqui no mesmo eixo, né? J2 mais J3, tá? Aí eu vou colocar J2 mais J3, que multiplica. Então, eles já estão nesse patamar, só vai subir mais um, né? Então, N1 sobre N2 ao quadrado, ou seja, o destino é o N1, a origem é o N2, tá? Só que aqui nesse patamar, diferentemente desse aqui, ó, eu tenho um D aqui, um atrito viscoso, tá? Esse aqui eu só tenho os meus momentos de inércia aqui, né? Tá? Então, esse aqui tem um atrito viscoso, então eu tenho que ter um D equivalente 1, tá? D equivalente 1, que é esse cara aqui subindo para cá. Depois um equivalente, eu vou somar com D1 aqui, tá? Então, D equivalente 1 vai ser o D2 que está subindo, tá? D2 está subindo para onde? Do N2 para o N1. Então, N1 sobre N2 ao quadrado, tá? Beleza? Então, eu vou ficar com o desenho assim, ó. Vou ficar com o desenho assim, no começo, né? O J1, que já está nesse patamar aqui, tá? O J equivalente 1, que é esse conjunto aqui, subiu também, né? J equivalente 1. E no mesmo eixo, o J equivalente 2, né? J equivalente 2 são esses dois momentos de inércia que subir para cá também, tá? Então, J equivalente 2, tá? Beleza? Então, aqui, ó, é torque 1, né? Torque 1 e θ, setinha, né? Θ1, ok? Então, aqui em cima, eu tenho não só o J1, tem um D1 também, né? D1 também, ó. D1 pendurado aqui, né? E um referencial estacionário aqui. Então, é a dificuldade, o arrasto para girar esse eixo aqui, devido ao atrito viscoso D1 dessa primeira engrenagem, tá? Depois, eu tenho um outro D, né? Que é o D2 aqui, ó. Que é a dificuldade de girar essa. Na verdade, essas duas, né? É como se ele tivesse pendurado nesse eixo aqui, tá? Mas a dificuldade aqui, do jeito que está ilustrado, de girar essa engrenagem aqui, né? Devido a um efeito, né, de arrasto, tá? Então, seria não o D2, mas agora o D equivalente 2, né? Por quê? O D2, que estava aqui embaixo, subiu para cá, né? O primeiro patamar, tá? Então, D equivalente 1 aqui, ó. D equivalente 1. Então, tá aqui. Ainda tá complicado o desenho, tá? Eu quero chegar numa representação assim, ó. Um G equivalente total, tá? E pode colocar assim, ó, em relação ao referencial estacionário aqui, um D equivalente total, girando aqui, eu tenho o torque 1, e o efeito disso é
o giro, né? Θ, o deslocamento angular, θ1, tá? Então, basta olhar aqui, né? O que é o G equivalente total? G equivalente total vai ser igual ao J1 mais o J equivalente 1 mais o J equivalente 2, né? Eles estão aqui tudo pendurado no mesmo eixo, tá? Então, soma as massas, né? Então, o J equivalente total vai ser, quem que é o J1? Esse cara aqui, né? Então, vai ser J4 mais J5, que multiplica N3 sobre N4 vezes N1 sobre N2 ao quadrado, mais, né? Aliás, esse aqui, né? Esse aqui é o J equivalente 1, mais o J equivalente 2, J2 mais J3, que multiplica N1 sobre N2, N1 sobre N2 ao quadrado, mais, então somei esse cara, faltou só o J1, né? Que já está lá em cima, então mais J1, tá? Então esse é o J equivalente total, tá? É importante marcar isso aqui, porque é a impedância, né, total equivalente aqui, ó, do meu sistema mecânico, tá? Agora, o D equivalente total, né? Aqui, ó, D equivalente total. D equivalente total vai ser D1 mais o DE1, né? Então, D1, que já está lá em cima, já no primeiro patamar, né? No primeiro eixo aqui, ó, na primeira engrenagem, tá? O J1 e o D1, né? Mais o D equivalente 1, né? Que foi o D2 que a gente subiu para o primeiro patamar, né? De eixo, tá? Primeiro eixo lá. Então, o D equivalente total vai ser D1 mais D2, né? D2 que multiplica esse cara aqui, né? N1 sobre N2 ao quadrado, ou seja, ele no primeiro patamar, né? Refletido lá para cima, tá? Ao quadrado. Então, tem a segunda equivalência aqui, né? Resultante, vamos dizer assim, total, beleza? Então, de posse desses caras e com esse novo desenho, eu faço diagrama de corpo livre, né? E agora está praticamente morto, né, a questão, né? Então, ó, em relação ao no diagrama de corpo livre, então é o G equivalente total, né? Eu tenho o sentido do movimento, θ1, agora já coloco de S aqui, transformado, né? E ajudando esse deslocamento, fazendo força para que ele aconteça, o T1 de S, o torque, né? Provoca o deslocamento. E contrário a esse, eu tenho o momento de inércia, né? JE total, J equivalente total, S, aliás, S ao quadrado, isso mesmo, massa vezes aceleração, então JE total, S ao quadrado do θ1 de S, tá? θ1 de S. E o D equivalente total, vezes a derivada primeira é S, θ1 de S, né? Atrito viscoso, coeficiente de atrito viscoso vezes velocidade, massa vezes aceleração. Aí eu faço somatória das forças nula para equilíbrio dinâmico, aí eu vou ter JES ao quadrado mais
aliás, JE total, né? Desculpa. JE total, J equivalente total, S ao quadrado, mais D equivalente total, S, todos dois multiplicando, θ1 de S, né? θ1 de S, θ1 de S é igual ao torque, né? Igual ao torque 1, né? Em S, tá? Então, θ1 de S sobre torque 1 de S vai ser, então passa esse dividindo também. Então vai ficar 1 sobre J equivalente total S ao quadrado mais D equivalente, ficou feio, né? D equivalente total vezes S, tá? Ou você pode colocar o S em evidência, né? Para poder salientar o fato de que existe um polo na origem nesse cara aqui, né? S, J equivalente total vezes S mais D equivalente total. Então tá aí, pessoal, função de transferência de um sistema, né, com engrenagens com perda, né, e montado, né, num trem de engrenagens, tá? Beleza? É isso aí, tá? Então a gente modelou esse sistema aqui agora, né? Engrenagens com perdas, né, e montado num trem de engrenagens, tá certo? Belezinha? Valeu demais, um abração e até a próxima.